profissionais da área da beleza, muitas maquiadoras gostariam de fazer os atendimentos em domicílio, mas têm alguns medos, algumas inseguranças. Então eu fiz esse vídeo para te mostrar como realmente é a vida de quem faz atendimento em domicílio aqui na capital, São Paulo. Para quem não sabe, eu sou do interior de Araraquara, nasci lá e vivi muitos anos lá. Mais de um tempo pra cá, uns 3 anos, estou morando aqui na capital, então eu senti bastante diferença na minha profissão como maquiadora. Por quê? Porque no interior eu trabalhava em um salão, né? Então as pessoas vinham até mim, né? O preço era diferente, né? O valor que a gente cobrava pela nossa maquiagem era diferente, e quando as pessoas vinham até mim, era diferente também. Eu acabo dizendo que eu até preferia, né? Porque tem aquele conforto de estar com a minha bancada toda montada, atender uma cliente atrás da outra, né? Não precisar levar o peso das minhas maquiagens, as luzes para outro ambiente. Então chega a ser mais confortável para nós profissionais. Mas aqui na capital a realidade é completamente diferente. Quando eu saí lá do interior, quando eu vim morar para a capital, eu tentei me acostumar com o salão aqui, mas não deu muito certo. Quando a gente trabalha no interior, né, vou falar por mim, pela minha experiência, quando eu trabalhava como maquiadora no interior, a porcentagem que a gente deixava no salão era diferente, aqui é um pouco maior, né? Então a realidade aqui de trabalhar no salão também é diferente de quando você trabalha no interior, né? Então eu tentei me acostumar com esse processo de trabalhar num salão aqui na capital, mas graças a Deus não deu muito certo, até porque eu já vinha pedindo para Deus me abençoar, para mim ser a minha própria patroa, né? Para mim não precisar da satisfação com ninguém, cumprir horário, porque também se cumpre horário aqui, né? Quando você trabalha no salão, você precisa cumprir o horário de salão, mas quando você trabalha para você, você agenda suas clientes e você pode, sei lá, no horário vago, tá fazendo qualquer outra coisa, né? Então isso é legal também de quando você é a sua própria patroa. Mas enfim, vamos realmente para o que interessa nesse vídeo, que é o atendimento em domicílio. Então, quando eu saí aí do interior e vim para a capital, eu tentei me acostumar no salão, não deu muito certo, então eu falei assim, eu vou tentar minha vida em domicílio, né? Por quê? Eu percebo, gente, que muitas pessoas aqui da capital preferem os atendimentos em domicílio. E olha que eu não estou falando apenas de maquiagem, tá? Elas preferem cabelo, unha, sobrancelha, por quê? Porque o trânsito aqui é uma loucura, né? Para você chegar num lugar, eu sempre falo, 20 minutos no interior é super longe, mas 20 minutos aqui em São Paulo, gente, é muito perto. 1 hora aí no interior é muito longe, mas 1 hora aqui em São Paulo às vezes chega a ser perto, para vocês verem a loucura do trânsito aqui, né? Então, quando eu comecei a ter essa realidade diferente aqui na capital, eu percebi que as pessoas gostam dos atendimentos em domicílio, tá? Tanto é assim, aqui na capital tem preço para tudo, né? Um tempo atrás, quando eu iniciei aqui como maquiadora, eu me vi totalmente num mar azul, né? Tipo, muita coisa acontecendo aqui e eu fiquei um pouco perdida, então eu tive que fazer uma análise de preço, eu tive que fazer uma análise de como se anda de metrô, como é que se pega as coisas aqui, Uber, enfim. Então eu percebi que até a realidade de preço aqui é completamente diferente. Vai ter aquela pessoa que vai pagar R$100 na sua maquiagem, mas vai ter aquela pessoa que vai te pagar R$2.000 na sua maquiagem, né? Então assim, tem público pra tudo, tá? Então, até essa realidade é um pouco diferente, mas posso trazer um vídeo depois falando sobre isso. Quando eu vim pra cá, então eu percebi que as pessoas preferiam os atendimentos em domicílio, por conta do transporte, né? Aquela 1 hora ou 2 horas que ela poderia estar perdendo no trânsito, ela pode estar fazendo alguma coisa na casa dela, né? Então, elas preferem que os profissionais vão até ela, né? Então, quando eu comecei os meus atendimentos aqui, eu arrumei um jeito de entender como funcionava o metrô aqui de São Paulo e comecei a ir. Mas era um pouquinho sofrido, porque eu levava toda a minha luz, levava toda a minha maquiagem. Antes eu levava uma mala mesmo com as minhas maquiagens, mas depois eu comecei a cair na real e ver que, comprar uma maletinha e levar o essencial era o suficiente. Até porque quando a sua cliente entra em contato com você aqui no WhatsApp, você já pergunta para ela se ela tem alguma inspiração, para você ter um pouco de noção do que você deve ou não levar, né? Então, depois de um tempo, eu já percebi que eu podia levar uma maleta que era o suficiente, né? Então, tinha aquele peso da luz, tinha aquele peso da bagagem, tinha todo aquele peso, né? Então, chegava a ser um pouco incômodo, né? E aí depois, quando eu iniciei aqui, eu cobrava um valor totalmente baixo, parecido com o da minha cidade aí de Araraquara,
mas depois eu comecei a entender o mercado da maquiagem aqui, então eu comecei a cobrar mais pelos meus serviços, né? Até mesmo por conta do trânsito. Quando você atende em domicílio, você precisa colocar no seu pacote, no pacote da sua cliente, o valor que você cobra pelo trânsito. Vamos supor, se o Uber deu R$50, tem que estar lá no pacote dela, tá? Se você leva 2 horas para chegar na sua cliente, você precisa colocar também um valor referente a isso. Não é, às vezes, só sobre o trânsito, mas também o tempo que você perde indo até aquela cliente, que você poderia estar atendendo uma cliente aí no seu espaço, se você tivesse, né? Então, eu percebi que às vezes nem compensava eu ter um lugar. Hoje eu tenho uma bancada aqui, faço maquiagem quando as pessoas querem aqui no meu ambiente, mas de 100% dos atendimentos, 90% elas preferem em domicílio, né? Então você precisa colocar realmente todo o valor, tá? Então chega a ser mais caro, mas a realidade aqui de São Paulo é diferente, tá? As pessoas pagam realmente pelo seu trabalho, se elas querem realmente ser atendidas por você, né? Então, por isso também da importância de você estar nas redes sociais, de você colocar o seu trabalho de forma bem profissional, bem inteligente, bem estratégica, para você atrair esse tipo de cliente que paga mais pelo seu serviço e você consegue fazer um atendimento em domicílio sem perder o tempo, sem perder também o valor realmente do seu serviço, né? Então, assim, completamente tudo é diferente. Eu falo, depois que você aprende a atender aqui em São Paulo, você consegue atender em qualquer lugar, né? Porque, assim, aqui, vamos supor que na sua cidade e no interior tem 10 maquiadoras que muitas pessoas procuram. Aqui tem milhares, né? Aqui tem milhares. Então, a cada lugar que você vai, tem um maquiador. Então, você precisa se diferenciar desse maquiador para você chamar a atenção do seu cliente, para você ir até ele, tá? Mas eu realmente prefiro, se fosse hoje escolher, eu preferia ter um espaço que as clientes viessem até aqui, a mim, mas a realidade aqui é completamente outra. Não vou falar que tem lugares que não vão, tá? Tem muitos lugares que as clientes preferem ir até o ambiente, tem pessoas também que preferem vir até mim, mas 90% de todos os meus atendimentos é em domicílio, porque elas querem este conforto, elas querem ter esse tempo a mais lá se arrumando, descansando. Tanto é que eu tenho 2 pacotes diferentes, né, de preço aqui no meu serviço. Eu tenho um valor, se elas vierem até mim, que é bem mais baixo, e um valor que eu cobro para ir até elas. E elas sempre preferem o valor do a domicílio, né? Então, para vocês prestarem atenção como é a realidade aqui diferente. Mas assim, gente, sou completamente apaixonada por São Paulo. Eu falo que eu só volto pro interior quando eu tiver lá meus 70 anos, 80 anos, quando eu tiver sossego e quiser curtir os meus netos, que eu vou ter muitos, se Deus quiser. Não tenho nem filho ainda, mas vou ter neto, viu, minha gente? Vou ter neto porque eu tenho fé. Olha, maravilhosa. Vou ter muitos netos, eu volto só pro interior para visitar minha família, né? Mas para morar realmente só quando eu estiver bem velhinha, porque a realidade aqui de São Paulo é completamente diferente. Tem pessoas que não gostam, mas eu gosto desse muvuca. Gente, um dia você tá simplesmente atendendo em Araraquara, no interior, e outro dia você tá na casa dos famosos em Alphaville atendendo eles, cobrando muito mais pela sua maquiagem. Parece que a realidade aqui do valor que eles dão às coisas é um pouco maior. Mas assim, o custo de vida aqui em São Paulo é muito maior do que estar aí no interior, né? Eu sempre falo, quando eu morava com a minha mãe, ela pagava aluguel em uma casa com 3 quartos, edícula no fundo. Gente, era uma casa completamente gigante. Era R$1.300 que ela pagava, com garagem que cabia 3 carros, etc e tal e coisa. Quando eu me mudei pra cá com meu esposo, a gente morava em 2 cômodos, muito pequenininho, não tinha garagem, a casa realmente era cheia de mofo, era assim, era a realidade que a gente podia pagar naquele momento, né? E assim, a gente pagava R$1.500. Então, para vocês perceberem, para vocês fazerem um balanço de olha como é o custo de vida aqui em São Paulo. Então, pelo mesmo tanto que você cobra mais pelo seu serviço, você paga mais por tudo. A questão de Uber é mais caro aqui. Às vezes, você vai precisar ir na sua cliente, você não vai, se você decide ir de metrô porque é mais barato, né? Às vezes, você vai pagar R$50 para chegar na sua cliente de Uber, mais R$5 você poderia pagar para ir de metrô, né? E às vezes chega a ser um pouco mais rápido por conta do trânsito, né?
Mas tem a questão dos outros pisotear em você também no metrô. Foi uma das questões que eu parei de levar mala também nos meus atendimentos, porque eu vinha empurrando aquela mala e as pessoas pisoteando na minha mala, porque é uma loucura metrô, né? Mas também tem a questão de que se você for, às vezes, de metrô, você vai precisar pegar um Uber no final do seu destino, né? Para você chegar na sua cliente, às vezes, você gasta 20 minutos de metrô, mas um tanto para chegar na sua cliente. Então, às vezes, você vai precisar pegar um metrô, você vai pegar um Uber, às vezes você precisa pegar um ônibus também. Então, tem toda uma questão, né, que você precisa analisar para você colocar todo o custo. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a ver essa realidade, eu cobrava separado. Então eu falava assim, a minha maquiagem é tanto, e aí eu calculava, né, via no Uber aqui, quanto que custava para mim chegar até a cliente, e aí cobrava por fora, né? Às vezes, gente, no início aqui eu percebia que o valor do Uber, que o valor do transporte dava até mais que a minha maquiagem, para vocês terem noção. Então eu cobrava separado. E eu percebi que não tinha tanto retorno assim. Então o que eu fiz? Fiz um pacote, coloquei um pacotão, falei, esse é o preço, então eu cobro o mesmo preço, assim, com tudo isso incluso, tá? Com o meu transporte, com o meu tempo. Então é um preço um pouco maior, mas coloquei tudo isso e independente assim, da distância, é o mesmo preço, né? Vamos dizer assim. Mas, esse tempo atrás, eu fui atender no interior aqui de São Paulo. Demorei 1 hora para chegar nesse lugar, mais ou menos. E aí eu cobrei realmente o preço da maquiagem, o tanto de tempo que eu demorava, mais o Uber, né? Porque assim, vocês podem perceber que depende o ambiente, depende também a questão de tempo, né? De chuva, o Uber fica mais caro. Às vezes, antes, eu cobrava, tipo assim, tava dando R$20 no dia que eu tava fazendo a pesquisa aqui. Mas no dia que eu ia atender ela, por conta do pico, ou por conta de algum rolê que tava acontecendo aqui em São Paulo, alguma festa, o Uber subia muito. Então eu acabava perdendo às vezes, né? Porque eu não tinha coragem de chegar na cliente e falar, o Uber aumentou, tá, minha filha? Então o que eu fiz? Coloquei um pacotão, porque eu sei mais ou menos o tanto que eu posso ir. Também eu não sou aquela pessoa mais que abraça o mundo. Antes eu virava São Paulo inteiro para atender, mas depois também eu comecei a perceber que eu podia atender o pessoal mais perto de mim também, que eu acho que é um diferencial que você precisa ter. Você não precisa chegar em São Paulo e querer abraçar todo São Paulo, não, porque perto de você vai ter milhares de mulheres querendo maquiagem, tá? Então agora eu ponho tudo num pacote, fecho esse pacote, né, e mando para cliente. Muitas vezes dá muito mais que certo que elas fecham comigo, né? Então a realidade é um pouco diferente. Eu preferiria realmente ter um espaço que as clientes viessem até a mim 100%, mas quando aqui as coisas acontecem na prática é completamente diferente. As pessoas, eu sinto que elas preferem muito mais que eu vou até elas e realmente elas pagam pelo preço. Então tá tudo ótimo. É assim que funciona o nosso trabalho como maquiadora, é levar beleza para essas pessoas, mas também ganhar o nosso preço, que a gente estuda, a gente se empenha, a gente compra produtos novos, a gente sempre está buscando mais, né, para agregar mais valor na vida da pessoa. Então a gente tem que também colocar tudo isso aí, a gente não pode pôr nosso preço lá embaixo só para querer ter cliente, não. A gente precisa colocar o nosso real valor e as pessoas certas vão pagar por eles, tá? Bom, meus amores, eu posso trazer mais vídeos assim, contando como é a minha experiência aqui de maquiadora em São Paulo. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. E é simples agora, tá? Aqui embaixo vai estar todas as minhas redes sociais, TikTok, Quai, Insta, e também vai ter um link para o meu curso Desperte a Sua Beleza. É um curso de automaquiagem totalmente diferente do que vocês já viram, tá? Não é mais um curso de maquiagem aí pra estante, não, né? Porque muitas pessoas fazem os cursos aí de automaquiagem, só põem lá e somem. Não, esse curso tem mais de 10 módulos, mais de 29 aulas, tem certificado, sempre estou atualizando as aulas e também eu encontro uma mentoria, um grupo comigo, uma vez por mês, onde vocês podem tirar totalmente as suas dúvidas e se automaquiar junto comigo. Então, realmente, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas que não sabem se maquiar. Então, clica aqui embaixo que ele está na promoção do mês do consumidor. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo, né? Tchau!